Se você é servidor público e tem interesse em otimizar as suas finanças, sempre teve vontade de desenvolver um bom planejamento financeiro, esse vídeo é para você. Fica até o final que o conteúdo vai ser bem interessante. Meu nome é Leonardo Pavan, eu sou planejador financeiro aqui na Rio Claro Investimentos e hoje a gente vai estar dando continuidade às nossas análises de caso. A ideia hoje é trazer um perfil muito comum, perfil de um servidor público aposentado. Se você se enquadra nessa estrutura ou conhece alguém que se enquadre e se interesse por esse vídeo, vai ser um prazer desenvolver todo esse estudo que foi montado junto com vocês. Hoje a gente vai estar analisando o caso do servidor público, que é um perfil muito interessante, é um perfil que a gente costuma lidar com uma certa frequência e a grande ideia é entender a estabilidade da renda do servidor público e de que forma que a gente consegue olhar para essa estrutura e maximizar, obviamente respeitando os objetivos, as restrições, tanto pessoais quanto financeiras de cada uma das pessoas, cada um dos servidores públicos especificamente. Hoje a gente vai estar analisando o caso de um planejamento financeiro de uma servidora pública aposentada da Câmara. Bom, o primeiro passo para a gente iniciar qualquer planejamento financeiro é entender muito bem quem que é a pessoa, o indivíduo, a família que está por trás daquela construção. E nesse caso, a gente vai estar entrando realmente no detalhe da vida financeira e pessoal de uma servidora pública aposentada da Câmara dos Deputados. Primeiro ponto, a gente começa a ter uma visão muito clara sobre a estrutura de idade. Então, essa é uma servidora pública que já se aposentou, hoje ela tem seus 60 anos, ela é divorciada e não possui dependentes. Isso já começa a dizer para a gente um pouco da estrutura e até a capacidade que ela tem para correr riscos. A gente olha para a estrutura de geração de riqueza e vê que ela tem uma estrutura folgada. Ela tem uma renda estável, advinda da aposentadoria, de R$26 mil, isso é uma renda líquida, com um gasto mensal na casa dos 20, o que dão para ela uma capacidade de poupança de R$6 mil. Quando a gente olha para a estrutura de liquidez, ela tem uma necessidade baixa de liquidez. Já tem uma estrutura bem montada e não precisa desse valor para comprar um bem, um imóvel ou eventualmente gastar uma quantidade significativa do patrimônio dela. Agora a gente falando um pouco sobre o perfil de risco, a gente tem uma visão muito clara de que a capacidade que ela tem de correr risco é uma capacidade alta, ou seja, a estrutura dela permite que ela se exponha a risco de uma maneira mais intensa. Ela não possui dependentes, não tem nenhum filho, ninguém depende ali financeiramente dela. Ela tem um superávit nas receitas, então o orçamento dela sobra dinheiro, ela consegue poupar uma boa quantia daquele capital e tem uma renda fixa advinda da aposentadoria. Então isso é muito tranquilo que a gente consegue ter essa visão da capacidade que ela possui para correr risco. O outro lado da moeda é a disposição. Quanto que eu quero, de fato, estar exposto ao risco. E no caso dela, é uma servidora que passou a vida inteira no banco, naturalmente, sempre com produtos muito conservadores, a disposição que ela tem para correr risco é baixa. Na hora que a gente vai determinar o perfil do cliente, eu preciso fazer sempre um equilíbrio entre esses dois pontos e, obviamente, juntamente com o cliente, os desejos e vontades dele, a gente define o perfil, que no caso dela é conservadora moderada. Seguindo para a estrutura do patrimônio, é muito importante a gente, antes de começar a desenvolver todas as projeções, carteira e cenários que ela vai trilhar até alcançar a independência e a tranquilidade financeira dela, a gente ter muita noção de como está o patrimônio hoje. Então, a gente fez um raio-x dessa estrutura e conseguiu entender que hoje ela possui, na parte financeira, algo próximo a R$1 milhão, sendo que tudo está concentrado num ativo de renda fixa de um grande banco. Tá? Na parte previdenciária, ela tem mais ou menos R$200 mil numa previdência privada, um PGBL regressivo, dentro do mesmo banco, e ela possui um apartamento próprio, então todo o patrimônio imobilizado dela é o único apartamento que ela possui no valor de R$1.200.000, tá? O que totaliza um patrimônio de R$2.406.660. E aí o estudo agora sim começa a ganhar mais corpo. A gente começa a entendemos a restrição, o risco dela, a gente já entendeu o que ela já construiu, agora a gente começa a olhar para frente e ter uma visão muito clara do que ela quer alcançar e quais vão ser os passos que vão ser trilhados para a gente chegar lá. Primeiro ponto, qualquer construção que a gente sempre olha, é ter uma noção muito clara da segurança. Não adianta eu querer que meu patrimônio se multiplique, óbvio que esse é o intuito dos investimentos, mas não adianta eu querer isso se eu não tenho o que eu já construí muito bem assegurado.
E na construção da segurança, normalmente vai ser um dos pilares mais importantes nessa estrutura, porque se eu não tiver meu pilar de segurança bem montado, pode ser que meu planejamento venha abaixo por qualquer questão. No caso dela, a estrutura do pilar de segurança é uma estrutura muito simples. É uma estrutura na qual a gente dimensionou unicamente a reserva de emergência. Por quê? É porque dentro dessa construção, uma pessoa que é aposentada, tem uma renda estável, não possui dependentes, a gente entendeu que não faria sentido construir uma estrutura de seguros. Não tem por que ela gastar dinheiro protegendo a sua própria renda, sendo que ela já é aposentada, uma servidora pública aposentada, ou até protegendo um terceiro, já que ninguém depende dela. Ela já tem um patrimônio bem desenvolvido, caso aconteça alguma coisa, existe a possibilidade dela ir até esse patrimônio e resgatar. Então esse gasto, inclusive pela idade dela, 60 anos, já seria um gasto bem elevado, e aí a opção foi não indicar para ela essa cobertura por seguros. Da mesma forma, a estruturação patrimonial não fez sentido a gente desenvolver nenhuma estrutura mais robusta, uma holding, uma offshore, uma estrutura um pouco mais sofisticada, porque no caso dela, o grande foco era realmente trabalhar com essa parte financeira. Então a gente desenvolveu e calculou que ela tivesse algo em torno de 4 meses de gastos na reserva de emergência, lembrando sempre da liquidez dessa estrutura. Então a gente inclusive sugeriu que ela mantivesse os ativos que ela possuía no banco, então garantir que a gente teria essa estrutura com fácil acesso, uma liquidez muito alta, um risco muito baixo, para caso aconteça alguma coisa, ela consiga ter a capacidade de resgatar esse capital com muita facilidade. Tá? Entendendo toda essa estrutura da segurança, a gente passa para a construção da independência financeira, que no caso dessa cliente era o principal ponto que ela queria construir dentro desse planejamento. Ela possui uma excelente renda, então tem uma renda estável ali, óbvio, para os custos dela e para a relação da vida dela. No entanto, ela queria ainda continuar juntando esses excedentes na casa de R$6.000 que ela possuía, para os 70 anos, daqui a 10, ela ter a capacidade de gastar mais dinheiro. Uma pessoa que gosta muito de viajar, a ideia foi dimensionar isso e mostrar para ela quanto que aquele patrimônio poderia render de uma forma adicional ao valor que ela já recebe mensalmente, advinda do salário. Então, algumas projeções foram feitas. A gente entendeu que nessa estrutura existiam algumas faixas de poupança. E a faixa que a gente encontrou ótima e que se encaixava muito no que ela buscava era justamente a consideração dos R$6.300 por mês, poupança ali bem próximo do que ela junta atualmente, porque aos 70 anos ela conseguiria gerar uma renda de R$12.000 mensais, advinda de um patrimônio de R$2.900.000. Tá? A gente é sempre conservador nesses cálculos para garantir que de fato o cliente vai chegar lá. É preferível errar para menos do que errar para mais e garantir que de fato a construção ela vai se concretizar no futuro. Óbvio, a gente sabe que a poupança ela não funciona de uma forma 100% estática todos os meses, mas é importante ter um direcionamento, um norte, inclusive para se cobrar. Quando a gente tem metas e tem noção de quanto que a gente pode acumular com o nosso patrimônio, fica muito mais tranquilo de desenvolver toda a estrutura. O grande ponto aqui era dar essa clareza para ela. Juntando esses 6.300, ela ia conseguir ter R$12.000 de renda, inclusive deixando os R$2.945.000 para frente, de herança, família. Tá? Apesar de não ter nenhum dependente e nenhum filho e não ser casada, ser divorciada, ela ainda possuía uma irmã e a mãe estava viva. Então era uma preocupação também, eventualmente, passar esse capital, apesar de que nenhuma delas dependia diretamente da fonte de renda da cliente. E aí a gente entendeu também nessa estrutura onde é que eu devo investir esse patrimônio, onde é que ela deve estruturar justamente essa construção. A gente dividiu em 3 pontos. Tá? Primeiramente, a estrutura da Previdência, então do PGBL que ela inclusive já possuía, ela desenvolveu um plano de previdência privado no banco e o grande foco dessa construção era aproveitar de produtos mais interessantes, fazer a portabilidade daquela previdência, sair dos produtos oferecidos nos grandes bancos para que a gente tivesse acesso a produtos mais interessantes e pudesse montar uma carteira de investimentos mais diversificada e mais eficiente. E a gente recomendou que ela aportasse pelo menos R$3.000 por mês pelos próximos 6 anos, para que ela conseguisse aos 70
possuir uma relação interessante dentro da estrutura do PGBL, para que ela tivesse um diferimento fiscal interessante e mesmo assim pagasse um imposto menor na tabela que foi escolhida. Se você tem dúvida de como o PGBL funciona, clique aqui em cima e entre no vídeo detalhando de que forma a gente consegue otimizar a estrutura tributária, especialmente para seletistas e servidores públicos por meio da previdência privada. Além disso, a gente determinou que R$ 907.350 iriam para a carteira administrada. Aí sim, a gente reduziria o capital que está unicamente alocado em uma estrutura só, uma estrutura muito conservadora do banco, que a gente conseguisse diversificar e aproveitasse naquela construção da carteira ativos mais interessantes, ativos correlacionados, uma carteira muito bem diversificada, que obviamente respeitasse o perfil de risco, mas que a gente pudesse ter acesso a produtos mais eficientes para o que ela quer desenvolver. O excedente dos R$ 6.300 que ela juntaria, 3.000 vão para a Previdência, os outros 3.300 seriam direcionados justamente para essa carteira. Então a composição dela mensal seria dividida entre essas duas estruturas. E por fim, os 80 mil de reserva de emergência, que ficariam no próprio banco, justamente para ela ter uma liquidez muito maior dentro dessa construção. Um ponto muito importante a ser ressaltado é que todas as projeções feitas, né, nesses cálculos, as premissas utilizadas, são sempre de que a rentabilidade será real, ou seja, acima da inflação. Não adianta só ganhar dinheiro na tela da corretora, na tela do banco, é importante que o nosso poder de compra ele vá aumentando ao longo do tempo e que seja minimamente corrigido, mais um prêmio ali para a gente estar investindo. Durante a conversa, antes da montagem desse planejamento, ela teve uma dúvida que foi a seguinte: tudo bem, eu vou conseguir ter esse excedente de R$ 12.000 na minha renda, então vou juntar durante 10 anos, acumular esse capital de R$ 2.900 e a partir daí eu vou ter de maneira a conservar o meu patrimônio uma renda excedente de R$ 12.000 por mês. E o grande questionamento que ela fez foi: e se eu quiser gastar mais? Se 12 não for o suficiente, eu quiser gastar 15, eu quiser gastar 20, qual o impacto que isso vai ter no patrimônio que eu juntei a minha vida inteira? E aí por isso que a gente fez essa construção, né? Que a gente consegue ver esse gráfico de uma forma muito didática. Ela acumulará até esse momento R$ 2.945.000, que gerarão essa renda de R$ 12.000. Né? A partir daí, qualquer resgate além dos R$ 12.000 começará a decrescer e consumir o patrimônio que ela utilizou. E nessa tabela, a gente consegue ter muito claramente quanto tempo o patrimônio vai acabar, dado cada uma das retiradas que estão sendo feitas. Então, para R$ 12.000, como dito, esse patrimônio vai durar de forma perpétua para ela. Se ela quiser tirar R$ 15.000, esse patrimônio acaba em 43 anos. Hoje ela tem 60, ela vai começar a consumir com 70, então ainda é uma margem de segurança. A não ser que ela viva até ali seus 110 anos, a gente tem uma tranquilidade grande que esse patrimônio vai poder suprir, né, as demandas que ela possui financeiras. Se ela quiser tirar R$ 20.000 por mês, esse patrimônio ele acaba em 29 anos. Então ela ainda tem uma estrutura folgada para gastar ainda mais do que os R$ 12.000 que vão gerar de forma passiva a estrutura da sua carteira. Entendendo as demandas dela, foi montada uma carteira de investimentos personalizada, em que a gente distribuiu toda essa estrutura e conseguiu desenvolver, de fato, o que melhor iria cumprir, né, os objetivos que ela tinha e melhor fazer ela alcançar esse sonho de fato, aproveitar a vida, uma vida muito trabalhada ao longo de muito tempo, a partir de um momento, né, viajar mais, consumir mais, e a gente montou toda a estrutura. O foco desse vídeo não é passar sobre a carteira e focar, sim, muito mais no planejamento financeiro, mas a grande ideia é que depois que eu entendo, que eu sei o que meu cliente quer fazer, que eu sei as restrições que ele possui, aí sim eu consigo escolher os produtos que mais vão fazer sentido para aquela estrutura. Bom, com isso a gente fecha mais uma análise de caso, de um perfil muito comum, um perfil típico de um servidor público. A gente consegue ver que, de fato, é possível sim alcançar os objetivos financeiros, né? Basta a gente planejar, colocar no papel, definir, entender o que é possível ou não de ser feito e, a partir daí, acompanhar toda essa estrutura. Se você é servidor público ou se conhece algum servidor público que pode se interessar por esse vídeo, manda para ele, deixa seu like, coloca os comentários, vai ser um prazer responder todos vocês. E se você se interessou e quer marcar uma conversa com um dos nossos planejadores financeiros, clique no link aqui embaixo, vai ser um prazer receber todos vocês.
Um grande abraço e até a próxima.